Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo, capítulo 1, e o versículo 2. Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista Davi, quando trouxe esse salmo, ele estava falando que a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, ela tem uma direção de vitória na sua vida. E contrário ao conselho dos ímpios, é o conselho de Deus para a nossa vida. O mundo sempre vai nos mostrar uma realidade. O mundo sempre vai nos mostrar algo diferente ao que Deus nos mostra. O que vai definir o recebermos essa bênção de Deus na nossa vida ou não, é a nossa postura ante a essas duas propostas. A proposta do mundo e a proposta de Deus. A proposta de Deus é a proposta do caminho estreito, do caminho restrito em vários aspectos humanos, do caminho de abrir mão da nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. E lamentavelmente nós, seres humanos, crescemos e somos ensinados desde pequenos a buscarmos aquilo que dá prazer à nossa carne. É a raiz do pecado que está em nós. Queríamos muito que isso fosse diferente, mas não é. Nós só conseguimos romper a limitação da carne e as nossas buscas egoístas quando buscamos a vontade de Deus. E temos no Senhor, na lei do Senhor, o nosso prazer. Mas esse prazer na lei do Senhor é um prazer construído. Nós precisamos construir na nossa vida a vontade de fazer as coisas de Deus. Muito parecido com uma coisa muito simples. A vontade que temos de comer vegetais e coisas saudáveis. Isso não é natural em nós. Nós temos que nos disciplinar a isso. A vontade que nós temos de fazer exercícios físicos, de lermos bons livros, de trabalharmos a nossa mente. Esses caminhos de sucesso, eles são os caminhos que nós precisamos construir em nossa vida. E o inimigo a todo tempo vai querer estar colocando sobre os nossos ombros um peso terrível, para que nós não consigamos romper a barreira. Eu não preciso pedir para levantar a mão aqui. Quantos de vocês, quando abrem a Bíblia para ler, dá um sono terrível? Que você não sabe de onde vem esse sono. É difícil ler um capítulo da Bíblia durante o dia, é um sacrifício gigantesco. Mas ligar a televisão e passar 2 horas assistindo um programa engraçado, não é sacrifício nenhum. Então nós precisamos construir em nós os hábitos que nos levam para a presença do Senhor. E esse salmo é muito claro nisso. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Queridos, é possível construir um hábito espiritual real na nossa vida. É possível construir na nossa vida estradas que nos levem para a presença de Deus. Estradas que nos levem para fora da rota de pecado. Estradas que nos levem para o caminho de vitória. Mas depende de você. Deus não vai te possuir e tomar as decisões certas por você. Você precisa tomar as decisões de se voltar para a palavra de Deus. Você precisa tomar as decisões de obedecer ao Senhor. Amém? Nós ouvimos o testemunho da Ana aqui. Eu acompanhei um pedaço da história da Ana. E eu sei como ela teve que tomar decisões difíceis na sua caminhada para chegar até a bênção do Senhor. Mas quando nós tomamos as decisões, a colheita é certa. A semeadura é uma escolha, mas a colheita não é uma opção, é uma consequência. Você pode escolher que tipo de sementes vai jogar na terra, mas aquela semente que você jogou vai gerar em você uma colheita.
se você gasta a sua vida desobedecendo a Deus, se você rejeita os princípios da palavra de Deus, se você não quer fazer um esforço contra a sua carne e as suas tendências naturais ao pecado, não adianta você clamar e querer usufruir do poder do clamor. Porque o poder do clamor é uma consequência daquele que toma a direção certa na sua vida. E quando nós tomamos a direção certa na nossa vida, esse poderoso clamor vai ser uma consequência de milagres na nossa existência. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. Quando nós tomamos as decisões certas na nossa rota, o destino do crente é vencer ou vencer. Isso não é jargão evangélico, isso é o que a palavra de Deus nos promete. E o versículo sequente diz o seguinte: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está falando que algumas coisas que fizer vão prosperar, irmãos? Não! Tudo quanto fizer prosperará. Você quer estudar? Vai dar certo academicamente falando. Quer construir a sua casa? Vai conseguir construir do jeito que está no seu coração. Está enfrentando uma enfermidade? A cura vai vir. Está passando uma tribulação, uma causa na justiça, algo que tira a sua paz e o seu equilíbrio? A vitória virá. Porque você é árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que na estação própria dá os seus frutos. Vai atravessar o inverno, vai atravessar o outono, onde as folhas vão cair, vai atravessar a primavera, onde vai ficar as folhas lindas, e vai atravessar o verão, onde os frutos aparecerão. E você não será uma árvore seca, lançada ao escanteio, mas você será um lugar onde as aves dos céus, entenda a comparação, virão fazer ninhos em você, e você vai ser um gerador de vida em todas as áreas da sua vida. E aonde você passar, as pessoas dirão: como pode essa pessoa? Tudo que põe a mão dá certo. Onde vai, prospera. Consegue, alcança, é feliz no casamento, é feliz no trabalho, é feliz na escola, é feliz no ministério. As pessoas vão chegar para você e vão querer saber o segredo da sua vitória. E o evangelho vai ser uma consequência da sua vida. Não se preocupe se você não sabe pregar, se você não tem retórica, não sabe discursar. A sua vida faz isso por você. E quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: como você consegue ter paz no momento da tribulação? Você vai falar com a pessoa assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará para mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o discurso do cristão. Poucas palavras e muito resultado. Eu li uma vez uma história que me impactou e emocionou. Era um episódio que um homem contava a sua experiência de conversão. Ele estava na sua sala com uma arma na gaveta, carregada, pronto para se suicidar. E quando ele abriu a gaveta e pegou aquela arma, ele ouviu um barulho de vassoura passando no chão e uma voz cantando: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me aflija com vis tentações, não importa o que for, para sempre serei feliz com Jesus, meu Senhor. E a pergunta que veio à cabeça dele foi: eu sou rico e quero morrer. E a varredora de rua, porque a sala dele dava janela para a rua, a janela estava aberta, e aquela irmã era uma irmã que trabalhava na limpeza pública, estava varrendo a calçada naquele momento. Ele se perguntou: ela não tem nada, não pode ser verdade isso que ela está cantando. Ele deixou a arma, chegou na janela e gritou: senhora! Ela: pois não, entra aqui na minha empresa, eu quero conversar com a senhora. Ela: sim senhor. Entrou, foi na sala dele, e ele perguntou para ela: me responda, em prantos, como a senhora pode ser feliz? A senhora deve ganhar menos que um salário mínimo por mês. Ela disse para ele: meu filho, quem te disse que é dinheiro que traz a minha felicidade? A irmã era sábia, ela disse: pode ser que traga a sua, mas a minha não é o dinheiro que traz, é aquele que é maior que o dinheiro. E ele falou: então me fala onde encontrar essa felicidade, porque eu estou com uma arma na minha gaveta e eu ia me matar.
Ela falou com ele: disse bem, você ia, porque Jesus te ama e me colocou no seu caminho. Se ajoelhe no chão, repita essa oração comigo. E ela fez a oração de confissão com aquele homem, e ele entregou a vida dele para Jesus naquele momento. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você adotar esse princípio para a sua vida, meu irmão, minha irmã, e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e nos momentos de decisão, esforçar-se para caminhar no caminho de Deus e para cumprir a proposta de Deus, custe o que custar, você colherá as vitórias que Deus tem para você. É promessa da palavra de Deus. Vamos comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. A partir do versículo 8, diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Estou em 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Josebe, Bassebete, filho de Taquemoni. O principal dos capitães era Adino, esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois deles, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi um desejo e disse: ah, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto da porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo meio do arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto da porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco de sua vida, de maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. E quando nós seguimos lendo o capítulo 23 de 2 Samuel, o nosso coração, ele pula dentro de nós, porque nós vemos situações extremamente adversas, que foram vencidas pelo braço humano, mas pela força de Deus que inspirou o braço humano. Alguns desses homens aqui, sozinho, mataram 800 homens. Às vezes eu vejo na televisão um filme lá do japonês Jackie Chan, não sei nem se é japonês, mas eu vejo ele lutando karatê e abatendo 10, 15 homens. Eu fico olhando e falo: como esse pessoal é criativo, como eles conseguem nos iludir a ponto de acharmos que é verdade um negócio desse. Mas com esses valentes de Davi foi verdade. Os guerreiros lutaram tanto com a sua espada, que a mão ficou apegada à espada. Agora, queridos, 800 homens contra um, tem capacidade um negócio desse? Claro que um vai perder de 800, mas quando o ser humano tem na lei do Senhor o seu prazer, e nela medita de dia e de noite, pode vir 800, pode vir 1.600, pode vir bomba, cavalo, carruagem, demônio, o inferno inteiro, que você rompe no meio do arraial dos inimigos. E você diz: Pai, me ajuda, e o milagre acontece na sua vida. Porque o milagre e a sua vida em Deus são situações que andam em sincronismo.
Deus olha para você e vê uma decisão por andar nos caminhos dele. O coração dele se alegra com você. Os céus entram em festa e Deus diz para Satanás: vou te provar que eu invisto em homens e mulheres na terra porque me amam. Aplauda, Senhor. Aleluia. É um sincronismo do reino do céu com a terra. E nós podemos dizer e viver o que Jesus nos ensinou: venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. E eu quero te perguntar: o céu conhece a derrota? O céu conhece o fracasso? O céu já perdeu alguma batalha? O céu tem um imenso desejo. E eu posso te dizer que maior do que o seu desejo de ver a vitória é o desejo do céu de fazer você o vencedor. E esses homens entenderam isso. E esse homem chamado Samar, os inimigos vieram e todo o exército de Israel fugiu. E tinha um campo de lentilhas. Ou seja, tinha comida ali para um exército faminto, que era o exército filisteu. E não tinha nenhum guerreiro para defender aquele alimento. E Samar se colocou no meio do campo de batalha. E ele não disse: é tudo ou nada. Ele disse: é tudo ou é tudo, porque eu amo a lei do Senhor. Que venham os inimigos, eu estou pronto para vocês. Vocês acham que vocês são quentes? Vocês não conhecem a temperatura de Deus. Quando a coisa esquenta para o seu lado, na verdade, é porque você ainda não conhece a temperatura do fogo da resposta, do poder de um clamor. Mas Deus está nos dizendo nessa noite: vocês podem conhecer o meu poder. Vocês podem conhecer a minha verdade. Basta que tomem a decisão certa no dia da tribulação. E não deem ouvidos a esse mundo que fala a realidade deles, mas que se torna uma mentira ante a verdade do Senhor. Estávamos há um tempo atrás lá na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, e estava pregando para nós ali um grupo de gileaditas e muitos outros irmãos, o apóstolo Luciano. E ele relatou um terrível acidente que ele teve de carro na estrada. E ele chegou no hospital, o braço dele estava todo quebrado, o rosto quebrado. Ele estava terrivelmente ferido. E deram o primeiro socorro, levaram ele para o quarto, colocaram muito remédio para ele não sentir a dor, muita morfina. E no outro dia, ele contando que ele estava grogue, o médico entrou no quarto e disse para ele: nós vamos ter que operar o seu braço, porque tem 4 fraturas expostas no seu braço. Nós vamos ter que colocar uma platina em toda a lateral esquerda do teu rosto, porque não tem recuperação mais. Nós vamos ter que fazer, e disse um monte de coisa na perna, porque os médicos são assim bem objetivos. E o apóstolo Luciano disse que virou para o médico e falou para ele: você é um mentiroso. Aí o médico, e o apóstolo Luciano disse que falou de novo: você é um mentiroso. Aí o médico falou que o enfermeiro, ele está em surto. Coitado, está todo quebrado, ele está surtando. Aí o apóstolo Luciano disse que virou para ele e falou: eu não estou surtando. A sua verdade é a verdade da medicina, e eu respeito isso, mas não é a minha verdade. Eu sairei daqui curado sem nenhuma cirurgia. Irmãos, o apóstolo Luciano pregou aqui em Gileade. Ele não tem um osso colado no corpo, ele é todo inteiro, porque Deus ouviu o poder de um clamor de um servo fiel naquele dia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Dê um glória a Deus bem forte. Ele vai responder o seu clamor. Ele responde o clamor do povo dele. A fé é esse passo de transição contra a adversidade. Mas não adianta querer dar um passo de decisão contra a adversidade se os nossos pés estão todos comidos pelo pecado. Por isso, o nosso prazer tem que ser a lei do Senhor. Temos que andar sobre um solo firme da santidade. E após isso, o milagre
vai acompanhar você. É o que nos garante a palavra de Deus. Esse é o poder do nosso Deus, que é todo poderoso. Vamos comigo para finalizarmos no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E ele diz, Paulo diz para Timóteo, que o Espírito expressamente diz. A palavra expressamente faz se tornar nova a verdade em todo o tempo que ela é dita. Te dar um exemplo muito simples. Quando você vai no restaurante, numa cafeteria, pedir um café expresso, eles vão lá e pegam um pó de café, abrem o pacote para fazer, ou eles pegam o café vivo e moem na hora para que saia o seu café expresso? O que é expresso é vivo na hora. E quando Paulo usou esse termo para ilustrar isso para Timóteo, ele estava dizendo em outras palavras, mas o Espírito diz novamente, todas as vezes que forem dita essa verdade, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, acreditando em mentiras. E o Espírito está dizendo de novo, para mim e para você hoje, na mesma intensidade que ele disse para Timóteo aquele dia: não acreditem na mentira do mundo, Deus é poderoso, faz milagres, Ele é o caminho da vitória. Levante-se e aplauda Ele com toda a sua intensidade. Mais forte, igreja. Aleluia.